Olá, boa noite. Como vão vocês? Sejam bem-vindos à reunião da família Brasilina neste domingo. Eu tenho até que olhar aqui, 2 de agosto de 2020. Oi, Liliane. Oi, Márcio Maia, profeta do Horizonte Perfeito. Nelson Júnior. Leide Brito. É Leidiane? Oi, Leidiane. Oi, Nelson. Comprove consultoria. Graças a Deus em paz, meu querido. Tudo tranquilo na caminhada, na jornada. Oi, Alemão do Ceazinha. Tudo bom, meu querido? Estamos aqui, né, Nelson? Nessa tocada forte aí para fazer as coisas acontecerem. Hoje eu cansei, confesso. Hoje eu dei uma cansada. Hoje. Ô, Nelson, você é lá do Pelourinho? Ah, legal, cara. É que o íconezinho aqui é muito piquitichico, não dá para identificar direito, mas que bom. Grande Senac do Pelourinho. Saudades, viu? Nossa. Oi, Creuza. José Gabriel. Edênia Dumont. Tereza. Oi, Tereza. Olha o nosso querido convidado Luiz, meu xará, já está na área aqui, ó. Sem mais delongas, vamos começar o nosso papo logo, porque hoje nós temos dois amigos para bater esse papo e a gente precisa usar. Meu querido Luiz, Luiz Carlos. É, oi, Pousada Maloá. Oi, Daniel. Ô, presidente, que bom você aqui. Leonardo Ramos, Célia Amaral. Meu xará, Oi, Xará, tá me ouvindo aí? tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Espera aí. Pronto. Agora. E E aí, aí? boa noite. Tudo Boa bem? noite. Seja bem-vindo à reunião da família Brasilina. Isso, com pizza e tudo. Opa, essa é a parte Fora mais com difícil. pizza. Essa é a parte mais difícil da virtualidade, viu? É fazer evento sem dividir esses negócios, viu? Fica só na ideia, só na imagem. Eu estava brincando com o pessoal do Senac que a gente fez um evento na sexta-feira falando exatamente sobre isso, foi o lançamento do Gastronomia Segura dos bares e restaurantes. E aí eu estava falando assim, olha, está muito bom, a gente está cumprindo a missão, mas faça o registro de que eu estou querendo um coffee break, viu? Faz falta, faz falta. E vem cá, o nosso profeta estava brincando com a gente, dizendo que Luiz Carlos Alves, nem você se lembra mais que é chamado Rapaz, desse jeito. olha, eu disse ainda assim, cara, nem eu lembrava que meu nome era Luiz Carlos, rapaz. Minha falecida mãe era a única que chamava. São 25 anos de Luiz Alves, eu falei, bom, mas tudo bem, vamos ressuscitar. Isso é que nem quando eu escuto da minha mãe, Luiz Henrique, eu digo, olha, não vem boa coisa por aí não, A orelha já levanta, né? na hora. Mas legal. Eu tenho, Seja mais- eu tava, É, eu tenho acompanhado aí as lives de vocês aí aham, e de cara assim parabenizar o trabalho da Brasel pela formação de conceito, que é o que a gente menos tem visto. aham, Essa é, organização das entidades em buscar protocolos e fechar. Que isso aham. virou a corrida do ouro, né? A serra pelada. Eu brinco assim, uma serra pelada. Eu tenho não puxando a sardinha para o meu lado, mas eu vi uma coisa que o governo português fez logo no início da Covid, que era assim: todas as empresas que quisessem participar, vendendo, consultando, fazendo qualquer tipo de prestação de serviço, o lucro máximo que eles poderiam aferir seria 15%. Quem quer, quer, quem não quer, não se mete. Então, assim, por quê? Você mexe num momento pandêmico, num momento de pandemia, onde o dinheiro tem que ser bem utilizado. Para variar no Brasil, a gente fez totalmente ao contrário, né? Aí a gente vê aí, a gente vai lá e olha lá, não, o governo contingenciou 253 bilhões, já liberou 66 bilhões, para onde? Para quê? Metade Aonde, né? disso foi mal... Não, metade disso foi mal versado, metade disso foi o quê? O cara que vendia embalagem plástica, aí agora virou técnico em Covid, né, para vender
kit teste. O cara que importava brinquedo passou a importar produto para a área de saúde. Então, esse eu acho que foi um dos maiores erros que se cometeu no Brasil, foi a abertura, a falta de conceituar quem pode e quem não pode, quem está e quem não está. E aí, quando eu vejo entidades igual vocês, são poucas que eu tenho visto fazer isso. Eu não vou citar nomes aqui, mas assim, empresas de grande porte aqui na Bahia, da área de entretenimento, que eu ouvi falar assim, não sei nem por onde vai, nem o que eu tenho que fazer. É complicado, né, cara? Então, O isso é momento é muito ruim. difícil. Mas vamos lá, contextualizando nosso papo aqui, a gente tem, né, essa parceria, nós estamos juntos aqui agora aí nessa construção, exatamente de tudo isso que você está comentando, que faz parte da nossa relação, que é exatamente a busca dessa construção, dessa segurança de ambientes, né? E aí ambiente, diga-se como um todo, não só apenas fisicamente falando, mas ambiente de negócios, ambiente de construção, ambiente de empreender, e o ambiente físico também, que é a nossa grande preocupação com esse quadro. Nós estamos aí na jornada da reabertura juntos, a partir de segunda, terça e quarta, aí vocês vão estar lá um momento dialogando com a gente, você vai estar trazendo aqui um tema, deixa eu pescar aqui, que é tecnologias de higienização e desinfecção. E aí eu queria que Isso. você trouxesse, Xará, exatamente esse olhar que você está colocando, que é um olhar ambiental e, digamos assim, ampliado. Né? Não é uma coisa de falar de produto de limpeza, né? É falar de algo muito mais, que é um controle ambiental, que você tem aí uma série de novos conceitos que não são novos, mas colocados de uma maneira presente, que eu queria que a gente dividisse isso, que eu acho que são muito importantes para que a gente entenda esse universo, né? Ok. Assim, primeiramente, só colocar um pouquinho qual é o papel da gente, né? Na realidade, a gente é uma operadora de saúde e uma das únicas no Brasil que, quando foi em fevereiro, que começou a ter essa confusão toda, a gente se posicionou assim, olha, não só a gente vai estar preocupado em fazer a nossa operação de saúde enquanto um plano, mas procurar metodologias para ajudar. Começamos, a nossa primeira ideia era levar soluções para as clínicas credenciadas ao nosso plano, para que eles tivessem noção do que era. Então, desde o início, a gente construiu uma relação muito profissional, onde a gente tinha infectologistas, médicos, ou seja, o cara do dia a dia, os hospitais, os caras do dia a dia que estavam sofrendo na pele aquela coisa. Então, foi daí que a gente começou a pensar, por uma questão, a gente também tinha já o desenvolvimento de produtos, e a gente começou a construir o que é que poderia ser. Até eu criei aquela palavra que você gostou, que é o embarreiramento, né? E a gente Isso. vai colocar no Aurélio o embarreiramento, né? Que ela não existe, mas ela é uma palavra bastante importante nesse momento, né? A gente tem visto, aí você falou uma coisa certa, né? Tecnologia de higienização não tem nada a ver com limpeza. As pessoas confundem limpeza. No evento mesmo, eu vou falar muito assim: sou eu, é você, é seu colaborador, é seu fornecedor, é seu cliente. Quem é que está levando o vírus? Então, a higienização ela é muito mais abrangente que só algo pertinente à limpeza ou higienização do lugar. Você pode ter um lugar limpinho, de repente chegou o sujeito lá que está contaminado, ele, a mulher, ele é assintomático, não sabe, ele falou. Existe um dado muito peculiar na nossa Bahia, né? A gente sabe que eu já me digo baiano, já moro aqui há 28 anos, então tenho 62, já estou quase com metade da vida abaianada. Então me sinto proprietário de falar que sou baiano. E a gente tem o hábito, né, de falar alto nos restaurantes, nos bares, né? Nós não somos um povo comedido, né? A gente, quando está alegre, a gente é expansivo. E tem uma pesquisa americana no Instituto de Medicina dos Estados Unidos, nacional, que diz o seguinte: ambientes onde o tom de voz é mais alto, você tem 14% a mais de chance de ser contaminado. Você tem 14 minutos dos tais aerossóis que ficam vagando no ar, ou seja,
Cada minuto você tem uma proliferação de 1.000 gotículas. Imagina no ambiente nosso, livre, aberto, que todo mundo fala alto, o que a gente está exposto. E junto isso, assim, eu me preocupo muito, eu falo desse termo de embarreiramento, porque eu rapidamente assim, né? Abril a gente estava em pânico, tinha 246 casos na Bahia. Em maio a gente estava com medo, tinha 2.867. Em junho a gente estava inquieto, tinha 18 mil. Hoje a gente está se relaxando e tem 70 mil. Né? É uma política reversa, né? E a gente chegando a 170 mil para abertura. Né? A gente pulou de junho de 69 mil casos para entrar em agosto com 170 mil casos. Né? Então, assim, abril, maio, junho, julho, em 5 meses a gente sai de 200 e pouco para 170 mil. Então, e quando a gente fala de vocês, bares, restaurantes, né, a comida fora de casa, eu sempre esqueço aquele termo que você já me ensinou e eu esqueci, né? Que são como é que é o termo de comida fora de casa, tudo que diz A AFL, a Segmento de Alimentação Fora do Lar. Isso, é complicado, mas eu vou anotar esse coisa do segmento fora do lar. É mais fácil o embarreiramento, né? Que é bem baiano, né? O embarreiramento é mais fácil, Então a gente tem assim, ó, Bahia, a gente tem esses dados porque a gente mexe muito com a área de saúde, então a gente sabe assim que quase, ó, se você somar 60% dos contaminados na Bahia, dos que são os assintomáticos, se contaminam, estão entre 20 e 49 anos de idade. São os caras que são os vetores. E a gente sabe, alguns dados que eu tenho de bares e restaurantes, que 51% dos frequentadores de bares e restaurantes vai até 59 anos. É o cara de 20 e pouco a 59 anos. Ou seja, a gente tem o cara que é o maior vetor circulando dentro dos restaurantes e bares, que é o cara que mais contamina. E, obviamente, é o cara que leva. Então, eu acho que isso é assustador. Então, o que o pessoal de entretenimento, seja bar, restaurante, seja hotel, seja um teatro e tal, vai ter que fazer um embarreiramento. Eu tenho que me sentir muito confortável para ir num determinado local. E não é usando máscara, não é fazendo atos que são pontuais. Eu vou usar máscara, eu vou colocar aqui, eu vou colocar não sei mais o quê. Então, a Márcio Maia está me mandando alimentação fora do lar. Ele já me explicou. O guru já me corrigiu aqui. Então, assim, a gente passa por um momento que eu digo assim, eu vivi o pânico do HIV, né, quando a gente viu lá. Eu faço muito uma analogia entre HIV, apesar de o vetor viral ser diferente, mas se você for olhar, a gente é mais ou menos contemporâneo, então a gente sabe que foi aquele pânico. E a gente começou a gente tinha, hoje nós temos 75 milhões de infectados e temos 32 milhões de óbitos de HIV, ninguém mais fala de HIV e continua correndo um bocado. Dengue, eu fiz o primeiro projeto de Tec Dengue junto com o Roberto Badalro, que era infectologista, e a gente tinha um mapa da Organização Pan-Americana de Saúde que dizia que o Brasil, até o ano 2000, teria o mesmo ciclo de 1960 na Malásia. E ficou por isso mesmo, porque faltou o quê? O bendito embarreiramento. Então, o que a gente fez para esse embarreiramento? A gente vem com políticas de acompanhamento, aplicativos de busca, de acompanhamento do teu funcionário dia a dia, o que está acontecendo, e a gente vem com tecnologias que eu não estou vendo sendo usadas e são usadas no mundo todo. Então, a gente tem a tecnologia de UV, que a gente vai falar muito disso no evento. Então, assim, você tem um exemplo. Todos os infectologistas são categóricos assim. O banheiro, o toalete, o vaso sanitário é um grande vetor do Covid. O que fazer? Afastar? Não é como a gente viu alguns. Não. A gente desenvolveu, por exemplo, foi um infectologista que nos pediu, a gente precisa de uma solução para que seja colocado em vaso sanitário. A gente desenvolveu uma tecnologia de lâmpada UV
que você, quando fecha a tampa do vaso sanitário, acabou, você matou o vírus. Porque ele vai para o gás do esgoto, ele sai fora, ele vai indo. Aí a gente traz soluções, a gente foi estudando ozônio nos banheiros. Você tem tipo um relógio que você vai deixar dentro do banheiro, que não faz mal a ninguém, porque o tempo de exposição, ninguém passa mais de 1 hora fazendo reunião no banheiro, e você vai terminando. Ou seja, o embarreiramento, ele vai, aquilo que eu falei com vocês já uma vez, vai do tapete sanizante na porta do cara até aquilo que ele está usando. Então, UV e ozônio são soluções que elas têm que ser utilizadas. Existe uma solução no mundo de ionização bipolar, não sei se você já ouviu falar. Isso é usado há mais de 100 anos. Pô, isso é fantástico, cara. A ionização bipolar, ela resolve. Então, está nos aeroportos, está em grandes centros comunitários, ela é utilizada. Então, tem que parar de achar que somente fazendo, não, nada pode ser dispensado, absolutamente nada. Porém, tem que haver um controle de viabilidade para que o meu restaurante tem 1.000 mesas, o outro tem 10, o outro tem 20, o cara tem uma lanchonete que tem 3 mesas, o cara é um bistrô. Então, assim, o que a gente tem tentado trabalhar em soluções que sejam viáveis para todo mundo. É isso que a gente quer apresentar lá no evento da reabertura. Porque, assim, Sim. a gente vai viver um momento que a gente viveu surto, epidemia, pandemia, e a gente vai entrar na endemia. Ou seja, a gente tem que preparar o mercado para abrir a porta para um processo endêmico, e não um processo de pós-quarentena, porque daqui a 20 anos a gente vai ver gente morrendo de Covid. Daqui a 10 anos vai ter gente. O Covid vai ficar aí, assim como o HIV está aí, assim como a dengue, ele vai ficar. Só que ele é letal, ele é muito forte. E se eu for num estabelecimento e eu falar que foi lá que eu contraí, foi lá que eu tive, fecha as portas. Se o cara for pequeno, fecha a porta. Ele não vai ter um advogado, ele não vai ter rede social, ele não vai ter, ele fecha a porta. Então, eu acho assim, o papel de vocês, enquanto entidade, é justamente criar esse embarreiramento e conscientizar o cara, meu amigo, é endêmico, não vai acabar. Não é porque a gente vai abrir hoje que vai acabar, não vai acabar daqui a 6 meses. Então, assim, as tecnologias de higienização e as tecnologias de desinfecção vai virar insumo do teu planejamento. Vou construir um banheiro? Não, eu tenho que ter alguma coisa lá dentro do meu vaso sanitário. Vou fazer a cozinha. A tua cozinha vai virar cozinha de hospital. Eu vi a live do Senac, ela falando muito da luta que teve pela higienização e que isso agora vai proliferar. Eu, há 18 anos, falo de telemedicina. 18 anos de telemedicina como conceito. Então, diz assim, você tem que ter um teleconsultório numa empresa maior, você vai ter teleeletrocardiografia, telediabetes, isso, para consultar, fazer a marcação. 18 anos que a gente luta com telemedicina, agora, por uma necessidade de teleconsulta, virou. Então, assim, são coisas que vão facilitar, porque se você não tiver a telemedicina atrelado a todo esse processo, por exemplo, dentro do teu estabelecimento, o cara vai sair, qualquer coisa que ele tiver, qualquer dor, ele vai sair para ir no médico. Qualquer coisa, então assim, você vai criar um mal-estar gigante. Então, são conceitos que são muito grandes. Eu tenho visto muita coisa aí trucada. Um pedaço desse, um pedaço daquilo, o cara querendo vender aquilo, vender outro, fazer o serviço. Mas, e aí? Qual é o começo, meio e fim? O cara está entendendo que é endêmico ou ele continua achando que isso é só pandemia? Me diga uma coisa. Você me corta, porque senão eu falo muito. Nada, a gente ainda tem outro papo hoje aqui na sequência com o nosso Marco Amati. A gente vai. Isso. Daqui a pouco ele vai falar também com o nosso querido, ele já está até aqui na área. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente trazer para esse diálogo, Luiz, que é o que você está trazendo de embarreiramento, porque você aí reduz esse elemento, não é reduz. E aí, mais uma vez, cuidados com os termos, não é redução no sentido de outras. Tem muita emoção toda ligada nesse processo.
a gente precisa entender, porque aí você está falando de controle de espaços físicos. E essa é uma das grandes discussões que a gente coloca, porque não existe ambiente seguro se não houver comportamento seguro. Né? Então, aí, o embarreiramento é uma dessas circunstâncias para que a gente também não faça estigmatizar algumas atividades, como tem sido bares e restaurantes, conversando nesse mecanismo. Então, você pode estar tanto na sua casa quanto no seu ambiente empresarial, circulando pela rua, com dificuldades, com problemas, se você não tiver comportamento adequado, nem ambiente adequado. E a nossa busca, a gente sabe disso, nosso setor, você bem conhece, de tantos anos, ele é, nesse aspecto, um dos mais treinados e capacitados a estar estabelecendo esses tipos de controles e de situação. E aí a gente tem os elementos novos, que é esse que você traz: embarreiramento, higienização, desinfecção. Como é que a gente pega? E aí eu acho que independe até da circunstância, né? Você falar de um salão, por exemplo, de um bar, um restaurante, é muito próximo de você falar da sala da sua casa, né? Do tipo de controle de você. Se você não tiver ambientes controlados nesse sentido e muito bem, a gente fala assim, eu preciso agora de uma oferta qualificada, que são ambientes mais bem preparados do que nós tivemos, e eu preciso também de uma demanda qualificada. Eu preciso que o meu cliente identifique que aquele é um movimento que a gente precisa estar ali, porque eu também estou ali dentro. Né? Eu também estou ali me colocando ali, então o embarreiramento também está, como você mesmo colocou, todos os elementos, o meu fornecedor está ali, o meu colaborador está ali, eu estou ali, o meu cliente está ali, estamos todos naquele. Então, essa noção é muito importante, e aí é até importante, a gente tem falado isso, de tirar esse olhar, não para as atividades empresariais. Claro que tem umas ou outras que têm circunstâncias atípicas, mas a gente precisa ter essa discussão muito clara do que você está trazendo, que na verdade o que nós precisamos, através desse desafio todo, é novos comportamentos, tanto do empreender, quanto do demandar, daquele que tem cliente, do cliente, né? Nessa busca do embarreiramento, quais são os mecanismos que a gente tem hoje de criar ambientes seguros dentro desse processo, que é onde a gente tem essa dificuldade muito grande hoje de identificar todo esse quadro que está acontecendo, circulando por todos os ambientes. Eu até estava falando com o Márcio essa semana. Eu fiz uma reengenharia no nosso velho 5S. E aí eu passei o 5SC, né? Então, assim, e eu vou apresentar no evento os 5 censos aplicados ao que você tem que fazer para o coronavírus, né? A nossa visão que vai desde a reengenharia, desde a readaptação dos ambientes, o que tem que ser feito, vai dar entrada à saída. Eu, consumidor, quando eu entrar no restaurante, o que eu tenho que pensar em você que está lá, que eu não posso te contaminar, e que eu não posso contaminar quem está lá, e você, no reverso, pensar que você não pode contaminar aquele cara que foi lá, porque ele vai sair. Então, assim, é uma troca, é como você falou, não tem eu, você, ele ou ele, são todos. Então, assim, a gente pegou para você ter uma ideia, a gente está assim, trabalhando num projeto muito legal, que assim, a preocupação com o garçom. O garçom é um cara altamente vulnerável, né, nessa exposição toda, porque ele está ali para lá e para cá dentro do ambiente, e ele é o cara que vai ter o maior contato com o cliente que chegou no estabelecimento, né? Então, por exemplo, hoje existem soluções, para você ter uma ideia, que tem uns colares de íon e de ozônio, de uma quantidade muito pouca que não gera malefício ao humano, que é como se você deixasse o garçom numa redoma. O garçom, você que é o dono, aquele que está ali, quando ele está falando, ele está, entre aspas, com uma barreira de proteção. Então, assim, são elementos novos que as pessoas não estão acostumadas e que vão ter que se acostumar a utilizar. Vão ter que entender o que eu falei. A tua cozinha vai virar uma cozinha hospitalar. Os teus alimentos vai ter. A tua correspondência, por exemplo, a gente estava desenvolvendo um projeto para um grupo essa semana que estava com problema de correspondências e pacotes que chegam. Aí a gente tem uma caixa que desinfecta. Chegou, fica 5 minutos e sai. Isso pode servir para o cara que entrega a pizza, para o cara que entrega a comida pronta. Então, você tem adequações que dá para levar
para a área de todas assim. Todo o meu foco é fazendo o embarreiramento com tecnologia. Você vai ter que limpar, você vai pegar lá e alguém vai higienizar teu ambiente com hipoclorito, com ClO2, com quarto de... Enfim, com o produto que você achar que é conveniente, o cara vai lá todo dia, mas isso só não vai bastar. Você vai ter que ter esse conjunto de soluções com maior tecnologia, elas vão ter que ser utilizadas. E aí agora o desafio é fazer com que isso possa ser aplicado em todo tipo de estabelecimento. E que é fácil, porque você vai aumentando as soluções de tecnologia, a métrica delas é metro quadrado. Então, eu tenho um equipamento para todos os metros quadrados, eu tenho equipamento para todas. No mundo todo, a métrica que se usou é essa. Aquilo ali é eficaz para uma determinada metragem. Então, é muito fácil de ser adaptado e viabilizado para qualquer, principalmente o restaurante. A área de vocês, que é uma área que tem assim, é muito misturada, né? Você tem o cara com 4 metros quadrados e uma fila de 20 pessoas para entrar, porque ele tem um determinado produto que só ele vende. E vamos falar de uma coisa bem simples, vamos falar do acarajé, né? A gente tem lá o cara na fila do acarajé, que é um pontinho, e quantas pessoas estão circulando ali? Então, assim, é um conjunto de ferramentas que eu tenho certeza que a gente tem como levar para vocês e fazer. Algumas outras coisas, por exemplo, você tem uma ideia aqui assim, a gente acabou voltando que a gente é uma operadora, a gente desenvolveu um protocolo para poder, nesse momento, que todo mundo possa ter algum tipo de acesso ao médico. Então, são essas coisas que todo mundo tem que abrir um pouquinho da mão e buscar, porque se as empresas, se os fornecedores, se todo mundo não der a mão, a gente não consegue ter uma solução e para de novo. E a gente vai ficar nesse abre, fecha, como a gente tem visto alguns. Há um mês atrás, eu tive em Porto Alegre. Estava tudo parado aqui. De repente, cheguei em Porto Alegre, todos os restaurantes funcionando. Tudo aberto. Eu fui à noite, não, o cara tinha que fechar 10 horas da noite, fechava 2 horas da manhã, funcionando. E não era lugar pequeno. Qual é o resultado? Está lá hoje Porto Alegre com o maior nível de infectados, com 95% de uso das UTIs. Então, assim, não tem regra. É embarreiramento. Não embarreirou, meu amigo, a coisa vai tender para o lado ruim. Xará, muito não sou obrigado. Pessimista, não, sou super otimista. Agora, tem que ser um otimismo com consciência. Não, eu acho com toda sinceridade, Xará, a coisa mais importante, a gente tem falado sempre, o enfrentamento de tudo isso não tem sido fácil para ninguém. Né? A gente trata o que a gente chama de papo reto, tem situações e tem informações que são difíceis, que são complicadas, né? Que são, geralmente é aquilo que a gente não quer ouvir, né? E é aquilo que a gente fica sempre buscando. A gente está aqui sempre num diálogo franco, aberto, embasado, porque essa sempre é a nossa grande preocupação de trazer conteúdo não só relevante, mas também de confiança para a gente poder dialogar e entender. Eu acho que está muito claro para todos que a gente está enfrentando é que existem novas perguntas e isso precisam de novas respostas. A gente precisa de novos comportamentos, né? E isso não significa o fim, nem significa a inviabilidade das coisas. Significa aprendizados. E, obviamente, alguns com mais sacrifício, com um sacrifício maior, outros com menos, mas o entendimento disso, e nosso procura como entidade assim que atua por segmento, é exatamente clarear esse entendimento e buscar essa viabilidade. Nós conversamos desde o começo, tem várias transformações acontecendo e a gente vai precisar construir as realidades de viabilidade para isso. É o que todo mundo já está levantando. É muito óbvio o que está colocado. Nós temos custos operacionais maiores, oferta menor e demanda menor. E essa equação vai ter que fechar. A gente vai ter que construir esse universo de realidade. O mais importante agora é a gente aprender essa retomada, ter as responsabilidades de fazer com que isso realmente tenha um novo comportamento de todos os lados, entendê-los
e achar coletivamente as soluções que permitam que a gente tenha a viabilidade que a gente precisa para tocar os negócios, né? Não são desafios pequenos, não, mas são cada vez mais encontrados coletivamente num processo como esse, né? Meu querido, eu queria lhe agradecer esse papo. Vamos estar batendo esse papo juntos na jornada da reabertura lá na próxima. Você está na terça-feira, não é isso? Terça. Terça-feira. Batendo um papo lá com a gente sobre tecnologia de higienização e desinfecção. Muito obrigado, meu querido. A gente está junto, a gente tem muita coisa a construir nesse novo momento, que não é novo normal, é um novo momento, né? Porque um novo momento, exatamente. a gente tem coisas a avançar e encontrar juntos os caminhos de viabilidade de tudo isso, porque essa é a grande busca que todos nós estamos fazendo no dia a dia de hoje. Combinado? Nos vemos lá. Um forte abraço, meu irmão. Forte abraço aí para você também. Obrigado aí. Valeu, Xará. Pronto. Vamos ver aqui nosso querido Marco Amati, que hoje está aqui com Mapa Assessoria. Mapa Assessoria Oficial. Tá vendo você, rapaz? Aí, ó. Desculpe, deixa eu ajeitar aqui. Tá bom o som aí? Tá maravilhoso. Pode até cantar uma música pra gente hoje. Se eu soubesse cantar, seria mais legal ainda, né? Eu acho que vão 25 pessoas sair correndo aqui. Então, melhor não. Não se empolgue tanto, né, Marco? Né? Seja bem-vindo. Tereza, um grande abraço, minha querida. Dona Tereza está aí na área. Seja bem-vindo à nossa casa, como sempre. Você já é um parceirão e amigo de longa data. É sempre um prazer estar recebendo. Muito obrigado. Eu adoro escutar o sotaque baiano, então eu fico mais feliz ainda em participar dessa live com você. Me conte aí, vamos estar participando desse papo aí na jornada da reabertura, agora segunda, terça e quarta, né, com um bate-papo. Você vai honrosamente abrir os nossos trabalhos lá na segunda-feira, falando sobre a nova ordem no food service. Me conte aí. É isso aí. Na verdade, eu acho que isso aqui é o chamado live quase spoiler, né? Isso! Tem que ficar segurando. Né? Mas, basicamente, a título de introdução, eu escutei o que o Luiz estava falando. O Luiz é um técnico, né? O Luiz Luiz Carlos da Única. Da Única. Então, assim, é óbvio, ele é um técnico específico numa área, embora seja químico industrial, né? Já te contei esse passado negro. Já trabalhei em indústria química, trabalhei já com áreas de higienização, tanto quanto limpeza e sanitização, babá. Entendo que a maneira que ele enxerga é uma maneira dentro do universo que ele trabalha, mas eu enxergo diferente, eu sou obrigado a enxergar de forma diferente, já que eu tenho uma outra escala para pensar. Eu acho que, assim, a primeira questão a gente conversou tanto, né, sobre isso, né, que não é mais o novo normal, eu não aguentava mais as pessoas falando novo normal, porque o normal nunca iria se reinstalar. Isso é uma coisa que desde o primeiro dia que aparece, eu falei, olha, nós vamos ter uma nova ordem, porque as mudanças não são só dos restaurantes. Então, a gente, lógico, trabalha com o nosso universo de alimentação fora do lar, e acha que as mudanças nos restaurantes, nos bares, e aí eu acho que o que a gente tem que lembrar é o tipo de comportamento. Eu acho que esta é a questão principal, inclusive da fala do Luiz, se me permite aí já pegar uma carona. Eu acho que a mudança de comportamento, e o comportamento aí é o comportamento de forma geral. Nós estamos falando de não só como ele se comporta dentro de um bar ou restaurante, ou um supermercado, ou na rua, mas como é que ele se comporta como consumidor, como cidadão, como ser humano, de forma geral. Isso. Então, esta questão que eu acho mais profunda dentro da história.
Eu estou falando, você sabe, a gente lá da ESB, Escola de Bares e Restaurantes, a gente tem uma escola em São Paulo, né, em parceria com a Brasel Nacional, Brasil São Paulo. A Adriana, a patroa, também entrou aí agora na live para falar oi para mim. Oi, Adriana. E assim, basicamente, eu diria para você que eu venho falando faz uns 7, 8 anos, porque eu já te contei, né, quem assistiu uma live anterior sabe que eu comecei como D/C. D/C é uma posição abaixo do Kunming, que não existe mais, e significa que eu fui garçom durante muito tempo e tenho muita honra disso. Mas também estou muito triste, porque já há muito tempo a profissão de garçom vai ser que nem a profissão de lanterninha. Como assim? Eu uso essa frase sempre. Luiz, você sabe o que é lanterninha porque nós sabemos que estamos já na 5ª década. E talvez todas as pessoas que sabem enciclopedicamente o que é um lanterninha. Mas quando você entra no cinema por conta da tecnologia, de iluminação dos degraus, da sala, de tudo. De passagem, não é a lanterninha do celular, porque não tinha celular. Era uma profissão, E o garçom se torna lá um lanterninha. O que é um lanterninha? Ele não vai existir mais. A tendência, porque você vai mudar de alguma forma, não estou falando em algumas operações, é lógico que estou falando de forma genérica, mas a tendência é que algumas profissões, como qualquer tecnologia que surge, e no caso específico, ou qualquer desgraça que surge, ou qualquer mudança, então, de fato, a tendência é que não vai, na minha humilde opinião, já é uma tendência que agora foi agravada pela pandemia do Covid. Era uma coisa que eu já falo assim, daqui 10 anos nós vamos tratar garçom como lanterninha. Ou naquelas poucas casas que vão admitir de alto nível, que dependem muito de serviço. Então, a tendência da profissão, infelizmente, porque eu adoro a profissão, só para dizer assim, muito pelo contrário, eu acho que nós vamos ter uma mudança, não vou dizer uma perda, talvez perda. Como é a profissão de garçom hoje, pelo menos, ela nunca mais será. Por isso que eu acho que a gente está tentando, muitas vezes, olhar para as coisas, tentando resolver dentro do que já existe. E eu não enxergo mais que a gente consiga resolver as coisas dentro do que já existe. O que nós vamos falar na segunda-feira é justamente sobre o que não existe mais. E o que tem que ser feito para voltar a existir. A gente, logicamente, aí eu vou também fazer um outro spoiler, todas as vezes que você está muito próximo de algo, você não percebe o tamanho de uma mudança. Né? As pessoas que estavam vivendo alguns momentos históricos nunca perceberam aquele momento histórico que elas estavam vivendo. As consequências daquilo. E a gente está vivendo exatamente um momento como esse. Um momento de revolução, no sentido de mudança, um momento crítico. E, obviamente, vai gerar mudança de comportamento. Essa mudança de comportamento, que nós temos tanto medo do nosso cliente, eu acho que as pessoas têm um momento do pavor, tem um momento do pânico, mas tem um momento que as pessoas vão voltar a conviver. E talvez a gente mude a maneira que a gente conviva, se cumprimente. Tem toda uma série de questões que o comportamento das pessoas que vai fazer com que você tenha maior propagação ou menor propagação de Covid. Mas isso não é o principal problema, é a mudança geral que esse momento está gerando ao mercado. Porque você está partindo de um princípio, de uma espécie de princípio de seleção natural, darwiniana, por assim dizer, acelerada. É como se a gente pegasse 2 séculos de Darwin, sim, vai ser numa semana que nós vamos fazer. Então, muitos espécimes, que seriam os negócios que estão, os modelos de negócio que existem, tratando como espécimes, não vão sobreviver, porque não serão viáveis mais economicamente, não serão mais, de alguma forma, sustentáveis no sentido financeiro e econômico. Mas eles podem se transformar. Assim como aqueles passarinhos, o bico ficou torto para poder pegar a minhoca que sabia se esconder melhor, nós vamos ter esse passarinho, muito rapidamente mudando questões de comportamento, questões físicas, questões conceituais dentro dos negócios. É óbvio que muitos... Só para fazer um parênteses e ressaltar isso que você está trazendo, mas porque eu acho que é um ponto
muito importante, que eu acho que tem algumas coisas que são pilares que a gente ajuda a gente a pensar estrategicamente e a orientar nossas linhas. Quando você traz esse elemento, é muito importante porque você não está falando do mais forte ou daquele, você está falando do que melhor faz a adaptação ao processo, né? Que é Exatamente. então, não, e isso amplia muito o mecanismo, porque não, a gente ainda tem uma visão equivocada de achar que o mais forte significa o mais economicamente viável, ou mais isso ou mais aquilo. O melhor adaptado é aquele que melhor se encaixa no propósito, que é aquilo que a gente tem falado o tempo inteiro, né? Então, esse elemento que você traz é importantíssimo para a gente identificar e levar também aos empreendedores, tanto dos pequenos aos grandes, que o mecanismo hoje do desafio é da adaptação, né? Que é isso que você está trazendo, né? Isso, que na verdade o que a gente imagina que vai acontecer, como o nome diz, existe um nível de imaginação, mas também existe um nível de indicadores que já estão ocorrendo. A gente aqui em São Paulo teve a felicidade, ao mesmo tempo, de começar num momento diferente, de estar vamos chamar assim, utilizando, nós temos um platô. Eu também não sei se esse é um nome correto também, porque nós estamos num platô de propagação do Covid, mas a gente tem uma cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo são 12 milhões de habitantes. A região metropolitana são 35 milhões de habitantes, ou 34, algo parecido com isso. Então, obviamente, que tem uma dinâmica entre as cidades. Então, a propagação do vírus, e nas periferias, tudo que se fala sobre lockdown ou quarentena é praticamente inexistente. Então, nós teremos sim, e aí a comparação com o que o Luiz faz, eu acho que a gente poderia pegar uma coisa mais parelha, que é H1N1, que é a gripe, que as pessoas tomam vacina todo ano. Então, não estou minimizando a questão do Covid, apenas eu penso que a gente tem algo mais próximo para comparar, inclusive cientificamente, aqui eu estou falando como químico, como interessado e um estudioso dessa área. Então, de verdade, em algum momento nós vamos ter as pessoas expostas às outras centenas de vírus que existem desta mesma ordem. Então, eu acho que a gente também tem que valorar a ciência no sentido da defesa do ser humano, porque bares e restaurantes estão sofrendo tanto e estão chegando nesse ponto, porque também existe uma incompreensão das questões do que vai acontecer ou não. Eu não estou minimizando os 70 mil mortos, ou 75 mil mais ou menos que a gente tem aqui. Jamais. Mas de jeito nenhum, mas a gente sabe que a gente vai talvez dobrar essa quantidade no Brasil. E eu não estou falando, isso não sou eu, a Sociedade Brasileira de Infectologia, estudos da Associação Pan-Americana de Saúde, e é o número de vítimas que vai ser, e vai ter um número de vítimas CNPJs também. E isso vai fazer, como aconteceu em 1918, haver os protocolos de segurança em termos de vigilância sanitária, etc., mudaram em 1918, e a cada impacto, lembra um pouco os acidentes de avião. Quando acontece um acidente de avião, as pessoas vão lá e falam assim, puxa vida, necessitaria um outro tipo de equipamento, e agora temos que adaptar. Houve uma falha naquele equipamento e a gente tem que modificar. Então, eu enxergo que a gente não deve minimizar a questão de saúde, mas eu acho que a gente deve olhar com um olhar mais crítico a macroeconomia, porque o abalo na macroeconomia é talvez muito maior do que aconteceu em 18, porque, afinal de contas, ali estava sendo de uma guerra, as coisas já estavam totalmente abaladas. Aqui nós estamos sendo um período totalmente diferente, totalmente fora daquilo que a gente compara. Então, a gente está entrando num novo período. A fase pós-pandemia de Covid, ela trará mudanças como está acontecendo, já está acontecendo no nível mundial, aqui eu acho que todos acompanham, e aqui eu não estou falando sem nenhum tipo de xenofobia, porque nós somos um país ainda carente em relação nós somos um país que ainda está em desenvolvimento. Eu não acho que o Brasil seja tão ruim
como algumas pessoas falam, embora também não seja tão bom, nós somos uma nação em construção. Eu acredito muito nisso, eu sou um patriota doente, você já me conhece, sabe que eu acho que a gente tem tudo para dar certo, e o dar certo é uma coisa relativa também, porque você vê hoje o declínio do Império Americano, é inevitável falar, eles estão num momento difícil, de decadência mesmo, porque existe uma outra potência econômica chegando, e nós vamos colher, e eu quero falar um pouco sobre isso aplicado ao food service, porque a nova ordem mundial, eu não queria usar esse termo, porque esse termo Aldous Huxley, são coisas que acabam trazendo ficção científica, mas a gente está vivendo ficção científica, né? As pessoas tem carro que dirige sozinho, e a gente não percebe que nós já estamos entrando no mundo dos Jetsons, de alguma forma, que eu tanto gostava de assistir. Nós já estamos no mundo dos Jetsons, né? Já estamos chegando lá. Os Jetsons e os Lanterninha estão quase no contemporâneo aí, viu, Marco? Então sim, nós estamos chegando lá. Então, eu acho que a gente deve olhar para frente com um olhar de mudança interna, refletindo no exterior. A gente não vai conseguir manter os nossos valores, a coesão social é um desafio tão grande quanto o desafio de vencer um vírus. De alguma forma, você gerando o que está gerando, todo mundo está falando, nós temos muitos desafios à frente. E esses desafios a gente tem que encarar como uma nova oportunidade de fazer com que as coisas aconteçam de um jeito a facilitar a existência do ser humano, da humanidade como um todo. Enxergar-nos, de novo, vou pegar aqui um pouco a frase do Luiz, eu acho que a gente não pode só dar as mãos. Dar as mãos é uma maneira, eu entendi, quer dizer, nós temos que ter solidariedade real. Pensar pensar coletivamente. Eu acho que os japoneses, nesse aspecto, têm algo a dizer sobre isso, independente da xenofobia que existe de fato, etc. Mas eles enxergam as questões vencidas coletivamente. E é um ensinamento para a gente pensar sobre várias coisas, inclusive do nosso cotidiano, tanto nas nossas empresas, quanto no nosso Estado, na relação entre os poderes. Não vamos falar sobre isso lá. Nós vamos só tocar no assunto que o reflexo do que está acontecendo na macroeconomia chegando na escolha de um cardápio. Porque nós vamos ter problemas de abastecimento de alguns itens de cardápio. Nós vamos ter que rever, porque os custos, por uma série de questões. Aí aquela questão de você buscar o que é mais local, o que é mais próximo. E eu admiro muito o povo baiano, que o povo baiano, em geral, tem isso intrínseco, né? Eu vou contar um caso estúpido, mas que é verídico. Eu fui a Paraty, no estado do Rio de Janeiro, e o prato do dia que era mais barato era salmão ao molho de maracujá. O salmão mais próximo que eu conheço de lá fica no Pacífico. Ou seja, tem que atravessar o país inteiro para pegar um salmão. Cara, não faz o menor sentido esse ser o prato do dia num restaurante de Paraty que tem um mar na frente. Alguma coisa então, está errada, né? A gente está vivendo alguma coisa estranha nesse sentido. E eu fico feliz que eu vejo o povo baiano assim, a gente tem o dendê, a gente tem o feijão fradinho, enfim, lógico que eu estou fazendo extrapolando, mas os frutos do mar. Então, essa questão é algo que talvez tenha que aprender com aqueles que valorizam as questões locais. Lógico que eu estou falando dos baianos, mas eu vejo isso no Belém do Pará, em alguns locais, isso é valorizado, as matérias-primas que estão próximas, né? Entendeu? Aquilo que você pega com a mão, que você tem, você tem o sitiante, o produtor, que você tem o telefone dele, ou você consegue pegar um carro e chegar nele. Isso vai ser valorizado. Então, porque a gente vai ter uma outra questão, de perder noção de valores, e eu vou falar por quê. E que eu digo valores, não estou falando de valores, dos valores morais ou os valores éticos. Os valores financeiros. Eu vou contar já que a live é meu, já estou extrapolando um pouquinho, eu sei que eu tenho pouco tempo, mas assim, basicamente... Você em casa, domingo à noite, pensei que você ia começar cantando, amigo de longa data, pode falar o que você quiser, você aqui é mais do que bem-vindo. Eu vou entregar um pouco a questão de idade. Eu tive restaurante durante 11 anos, Luiz.
na região do Itaim Bibi, um bairro em São Paulo. E eu vivia aquela inflação de 80% ao mês, 60% ao mês. Então, como é que a gente fazia na época? Não tinha o nível de tecnologia que tem hoje. Mudava o cardápio todo sábado, tinha que imprimir tudo. Então, o que acontecia? O meu cardápio, eu queria um cardápio incrementado. Então, tinha um birô, que era um daqueles que tinha uma impressora melhor, um negócio tal. Então, eu ia com cardápio lá. Já chutando, deve ser 20% que eu vou aumentar. Eu chutava o valor. Só que tem uma coisa. Eu sabia que meu ticket médio tinha que ser $9,50, $9,60. Isso, a referência era boa. Eu tinha essa referência. Então, eu chutava o valor que ia ter o dólar mais ou menos. O que eu enxergo de perigoso é que a gente vem com uma inflação por aí. Tudo indica. E a gente não vai ter essa referência. E aí tem uma ordem mundial, tem uma questão que aí para nós vai ser muito esquisito. Por isso que você trabalhar com ingredientes locais, vai permitir que você tenha uma vacina, entre aspas, das commodities tão complexas que são hoje, algumas que estão inseridas nos cardápios das pessoas. Então, é uma reorganização, inclusive, de valores internos, de como produzir comida, de como servir comida, de como ter um ambiente. Passa por muita coisa. Então, não tem a coisa não é assim tão... vamos resolver. E mais... Quantos anos a gente fala disso, né, Marco? E eu, assim, tem algumas pessoas que já adotam isso no seu dia a dia, eu fico muito feliz. Eu, na verdade, como spoiler, novamente, eu digo que a nossa intenção é amanhã tratar do assunto, assim, falar de alguns pequenos conceitos que a gente acredita e deixar o pessoal, assim, perguntar o que quiser, depois vamos ficar à sua disposição, porque eu acho que vai mexer nas estratégias, que é o que a gente trabalha tanto, dos negócios que a gente procura orientar. Então, as estratégias do negócio vão passar por isso. Tá? Eu acho que muito obrigado pelo convite, poder dar assim, uma introdução do que a gente acredita que pode contribuir para que as pessoas reflitam, porque o momento agora do empresário é refletir para replanejar, reprogramar, reinventar. A gente falou com o Sérgio Molinaro, ele falou refundação, então a gente vai ter que... Né? Então vai ser mais ou menos por aí que a coisa anda, tá bom? Eu acho que temos que ter eu falei isso na outra live, assim, nós temos que ter um sangue, o empresário agora tem que ter um sangue assim, gélido, tem que ter tem que ter assim, a paixão, e tem que, não pode, a droga que é o nosso negócio, não pode deixar de ter paixão, claro. Mas vamos ter que ter algum desapego em algumas coisas, para poder... Muito legal nesse toque, acho que é muito importante esse novo olhar, e principalmente desse olhar ampliado, né? Eu acho que realmente desse desgrude do foco do dia a dia, dar essa observada aí, dar uma saída nesse foco para começar a mapear ambientes. Eu acho que é realmente esse nível de abstração para quem precisa pagar a conta todo dia é muito difícil. Esse nível de abstração é sobrevivência, né, cara? Difícil. Cara, sabe, estamos falando isso e de alguma forma a gente tem que indicar algum caminho, tem que dar alguma coisa para que as pessoas também seguem. Eu acho que esse é o nosso momento agora. Isso é até importante ser trazido. Nós temos, pela minha contagem aqui, nos últimos 5 minutos finais, mas dos primeiros papos nossos foi exatamente o que você tinha acabado de falar com o nosso querido Joaquim Saraiva, nosso presidente. Um abração e meu eterno anfitrião, exatamente sobre essa perspectiva da sobrevivência, né, das estratégias da sobrevivência. Dá esse fecho aí para a gente terminar esse papo de domingo fantástico com você, que é sempre, porque eu acho que ele mostra com muito respeito esse quadro, né, Marco? Porque é preciso muito respeito nesse momento, né, cara? Bom, eu sou obrigado aqui a primeiro saudar também o Joaquim, o Percival, que acabou de o Joaquim assumiu a presidência de São Paulo no último dia 23. Joaquim é um cara experiente e que, na Brasil, a gente acordou lá, e aí eu acho que vai de encontro ao que você está falando. Talvez, e eu vou fazer de novo, sou obrigado a fazer um spoiler de amanhã. Eu acredito muito que a gente tem que, naqueles 3 eixos, produto, ambiente e serviço,
pegar tudo aquilo que a gente tinha, pegar tudo aquilo que a gente tinha antes e questionar, ver como cabe numa equação nova dentro de uma operação. E eu vou falar o que eu vou falar amanhã já um pouquinho. O mercado está derretendo em, no mínimo, 40%. É o que nós sentimos. Isso talvez seja a realidade maior em um lugar ou outro, mas, em geral, os negócios de alimentação fora do lar, o número de oferta de negócios de alimentação vai encolher em torno de 40%. Diminuição de unidades de franquia, mudanças, diminuição de assentos, alguma coisa desse tipo. É óbvio que, além disso, da oferta, é lógico que você vai falar assim, mas aí a demanda, a gente deve passar por um momento difícil financeiro das pessoas, então é possível que a gente também acompanhe não nesse espectro, não nesse nível, uma queda de movimento, também uma queda das pessoas, ou uma mudança de consumo, que eu acho que essa é a principal questão. As pessoas não vão deixar de comer em bares e restaurantes, mas vão deixar, eventualmente, de ir ao bar e restaurante da maneira como elas iam. Então, eu enxergo que a primeira questão é ela analisar os canais, ela tem que analisar os canais de venda dela, relacionando já ao produto e ao ambiente de serviço, tá? Então, não vamos esquecer aqueles 3 eixos lá. Então, qual o canal de venda, como ela atende o cliente, quais são as métricas que ele vai adotar a partir de agora, porque os indicadores que ele tinha vão mudar. Ele vai ter outros indicadores de performance. Então, é esse choque que é difícil. E eu tenho acompanhado vários negócios e a dificuldade maior eu estou comparando agora com o quê? E essa é a questão. A retomada que vocês estão começando agora, depois você estiver na tela assim, bom, eu estou comparando com uma primeira semana que eu vendi 5% que eu vendia, versus uma semana que eu cheguei a 8%, e a conta não fecha. Porque as operações ainda não estão claras. Então, a gente vai ter ainda um bom tempo, e eu aqui vou citar também o pessoal lá da região metropolitana de Campinas, o presidente lá, o Matheus, mandou um estudo para a prefeitura, colocando, no caso de um negócio real, que ele botou o número 100 como base, como se fosse 100 mil, que só vai começar a se recuperar depois de 11 a 16 meses. Ou seja, a gente tem que começar a colocar número na história. Nós temos que começar a colocar número na história para dizer assim, e às vezes as pessoas, o profissional da área, ele está tão chateado que ele tem medo de colocar ou não coloca porque senão ele não quer entrar em contato com a realidade, isso no processo de negação. Então, Sim. Acho que a primeira questão é sair do processo de negação. Esse processo de negação não pode acontecer. O Daniel, lá da FISPAL, um grande abraço para você, Daniel. Espero que a gente consiga realizar a FISPAL esse ano. Daniel. O Daniel. E eu vou me enrolar com o nome dele, vou falar só o primeiro nome. Então, assim, basicamente, era esse recado que eu queria passar, que a gente vai ter que repensar nesses eixos, tudo aquilo que envolve esses eixos, o que constrói esses eixos dentro de um negócio de alimentação fora do lar com produto, ambiente e serviço, e assim aquilo que compromete, para a gente sobreviver. E também, lógico, inevitável dizer que a gente não tem muitos meios para pensar, mas provavelmente juntar forças para comprar, tem um monte de coisa que vai ter que ser desenvolvida com o tempo e de forma mais colaborativa, solidária e, por que não, né, generosa. A gente tem que buscar essa generosidade. Então, eu não enxergo sobrevivência sem esses aspectos. Mais juntos, né, Marco? Com certeza, com certeza. Isso mesmo, cara. Muito obrigado. Nós estamos agora no minuto final aqui do bendito Instagram, mas amanhã a gente vai estar na jornada da reabertura lá, batendo esse papo de novo. Amanhã está junto de novo. Amanhã nós estamos juntos de novo. Pois é, amanhã cara, essa é a grande virtude, essa é a grande virtude do tempo. Eu fico muito feliz, viu, Luiz? Você realmente, parabéns pelo trabalho, pela dedicação que você está tendo. Esse minuto final, para mim, é para mandar um grande abraço, fraterno, cheio de carinho para todos que estão aí, para você em especial, representando a todos aí,
porque Muito você está fazendo um trabalho maravilhoso, viu? Parabéns, Somos disseminação nós. de conhecimento. Como Parabéns, viu? você tem colocado o tempo inteiro aqui, somos muitos, é a minha cara que aparece aqui, mas somos muitos. É uma construção coletiva, e aliás, não só aqui no estado como um todo, mas a gente tem visto isso no Brasil inteiro, né, Marco? Tem sido um trabalho esplendoroso. Meu querido, É nos isso. vemos amanhã. Um forte abraço, uma boa Grande noite. abraço. Lá. Tudo de bom, viu? Daqui a pouco, se Deus quiser. Abraço, Márcio, Até. para todo mundo aí. Valeu. Tchau.